Boa noite a todos, bem-vindos. Estamos aqui com mais um encontro do grupo que está falando um pouquinho sobre campos e as práticas integrativas e complementares. Nós estamos reunidos desde abril do ano passado e hoje são 15 dias do mês de fevereiro de 2022. Quase que eu ia para 1000, hein? Já pensou? Mas assim, hoje nós estamos com um convidado muito especial, meu querido amigo Juvenal Vieira Filho, e ele vai nos falar um pouco sobre o grande mistério da vida, energia e matéria. Coisa assim muito difícil de ser entendida, porém na prática nós sabemos que estamos mergulhados num campo energético que tudo contém, todas as informações que nós precisamos para viver e até para morrer, né? Então assim, Juvenal, seja bem-vindo. A palavra é sua. Inicialmente, saudações a todos, e antes de qualquer coisa, rogo a Deus e aos poderes cósmicos que nos ilumine, principalmente a mim, para que eu possa transmitir a mensagem que precisa ser transmitida de forma clara e objetiva e que todos possam entendê-la. Também, antes de começar, preciso agradecer à grande amiga Marli por essa oportunidade. E devo dizer ainda que essa palestra ela foi gerada e apresentada algumas vezes para o público leigo em geral. Claro que eu fiz alterações, até porque vocês são um grupo especial de pessoas e espero que não tenham ficado tantos resquícios daquelas informações, daqueles conceitos de forma mais simples. Também não será uma apresentação acadêmica, chata, fria, né? E vamos tentar um meio termo aí. Quem mais? A Marli disse que eu disponho de 4 horas para apresentação. Não pretendo usar todo esse tempo, então, no final, será muito interessante ouvir os comentários de todos. Bom, comecemos, então, com uma pergunta bastante simples. A pergunta é simples, agora a resposta é que são outros 1.500. O conceito de vida, ele é e pode ser ampliado até para seres inanimados. Então, é muito comum a gente ouvir alguém falar, ou a gente mesmo falando, uma geladeira, um automóvel, um televisor está em final de vida útil. Também átomos. Átomos fala-se que alguns têm meia vida, porque eles têm um decaimento com a perda de partículas, e aí, por exemplo, o isótopo, viram outros isótopos, né? Como no caso do carbono 14, que pode ser utilizado para datações. Os astrônomos costumam dizer que as estrelas nascem, as estrelas morrem. Hoje, em relação ao universo, já se discute qual será o final do nosso universo. E por falar em universo, o nosso universo contém de 100 a 200 bilhões de galáxias. E nosso sistema solar é apenas um dos mesmos. E ainda tem gente achando que nós somos o centro do umbigo do universo. A coisa é bastante complicada, né? Olha só, o nosso universo é uma representação esquemática do que seria, e sabemos que existem outros universos. Não conhecemos ainda as leis, como é que eles funcionam, não temos ideia se funciona da mesma maneira, mas pode-se dizer que esses multiversos, e não estaremos falando de universos paralelos, porque aí a coisa complica mais ainda. Esses universos também, a cada momento, isso numa escala cósmica de tempo muito superior a que nós estamos acostumados aqui. Eles estão formando novos universos e, ao mesmo tempo, outros sendo eliminados ou destruídos ou findados, acabados. Vamos trazer para a nossa questão de tempo. A todo momento, na medula óssea, estão sendo produzidas novas hemácias, e a todo momento outras estão sendo destruídas. Em 120 dias, todo o conjunto nosso de hemácias é modificado. Isso se chama manutenção, que é o que devemos fazer com o automóvel, com um imóvel, e se não acontecesse isso, a gente não permaneceria vivo pelo tempo que nós estamos. Todos os tecidos, todos os sistemas sofrem esse processo, inclusive o nervoso.
Há um tempo atrás, acreditava-se que uma pessoa com 80 anos teria cerca de um quarto ou um quinto dos neurônios que ela tinha quando com os 20 anos. Hoje sabe-se que isso não é verdade. Bom, mas vamos ao conceito mais que nos interessa de vida. Existe uma ciência para isso, né? A biologia. Biologia, bios, vida, logo estudo, então é a ciência que estuda ou a ciência da vida, certo? Errado. A biologia não estuda a vida, ela estuda os seres vivos, o que é bastante diferente. E uma experiência própria. Depois de alguns anos na graduação, o dobro ou o triplo na pós, e mais décadas trabalhando com vida, eu lhes digo com toda certeza que eu não sei o que é vida. E acredito que ninguém sabe com toda certeza. Bom, então vamos encerrar a palestra por aqui, acabou? Não, não é bem assim. A gente sabe alguma coisa. Vamos discutir e ver o que nós já conhecemos até o momento. Se vocês procurarem na internet, vocês encontrarão dezenas, centenas de conceitos, de definições do que é vida. Eu vou mostrar apenas duas rapidamente aqui. O pessoal da NASA diz que é um sistema químico autossustentável. Tudo bem, é um sistema químico, mas não é só isso. Envolve muito mais. E a parte de energia, a parte da física, né? Esse sistema ele sofre evolução, né? Faz cópias, que é a principal característica, a reprodução, e passa para a prole, né? Para outras gerações. Agora vem aqui, nas formas de vidas terrestres. Opa! Então, existem vida que não são terrestres? Claro que existe. Isso já se sabe há muito tempo, e hoje está voltando à moda aquela teoria da panspermia, que quando eu lecionava mal citava, ou às vezes nem falava sobre essa ideia, mas não precisamos chegar a tanto. Lançaram balões, tipo balões meteorológicos, altas camadas da atmosfera, para coletar o material que vem do espaço. Vocês sabem que, diariamente, toneladas de material caem na Terra. A maioria na forma de pó, porque, ao entrar na atmosfera, os meteoritos, também conhecidos como estrela cadente, se pulverizam. E as amostras que foram coletadas encontraram moléculas orgânicas e até alguns micro-organismos em estado latente. E a vida inteligente? Bom, aí é um outro caso, uma outra discussão. Temos pessoas do alto escalão de governos, como americano, canadense, britânico, que já se manifestaram que os governos de alto nível do mundo estão em contato com pelo menos 50 a 70 grupos de seres extraterrestres inteligentes. Isso nós vamos descobrir mais para frente. Bom, vamos ver o próximo. Ih, agora entrou a tela com todo mundo aqui. Deixa eu ver se isso está atrapalhando. Você que colocou, Marli, essa tela? Não, não fui eu. E eu não estou conseguindo alterar o slide. Bom, peraí, vamos... Clica dentro da tela e põe a setinha no seu computador. Vamos ver se dá. Dá um clique na sim. tela. Certo, perfeito. Isso. Tá, Isso. saiu. Marinheiro de primeira viagem, as minhas apresentações foram sempre presenciais, então tudo bem. Vamos lá. Outra definição rápida aqui é da Wikipedia, né? Ela diz basicamente a mesma coisa que nós vimos acima. A única coisa é que ela dá uma informação um pouco mais, falando e especificando os ácidos ribonucleicos, né? E o desoxirribonucleico, ou DNA, que tem oxigênio a menos do que o RNA, só isso, mas não vamos perder mais tempo aqui. O que está faltando para melhorar as definições sobre vida? Nós precisamos entrar um pouco na área de algumas escolas filosóficas, talvez religiosas, alquimia, cabala, alguma coisa assim. Então, a lei do triângulo, ou lei das três pontas, é uma lei que existe tanto no plano material como espiritual. E como é que funciona isso? Para que algo se manifeste aqui, a necessidade de duas condições normalmente opostas. Por exemplo, para você acender uma lâmpada, você precisa de uma polaridade positiva e negativa. No caso de reprodução sexuada,
Para se obter um filhote, você precisa de macho e fêmea. Então, no nosso caso de hoje, nós vamos estudar a vida e a gente vai tratar um pouquinho dessa parte, esse lado do triângulo que fala de energia e matéria, que vamos ver que é a mesma coisa, e está faltando este outro lado. Eu gostaria, quando tiver um pouco mais de evolução, conseguir falar o grande mistério da vida, parte 2. Alma, espírito, força vital, ou sei lá mais o quê. Alguma coisa desse tipo aqui. Não sei dizer exatamente. Isso vai ficar para frente. Mas guardem a lei do triângulo, que ela ainda voltará um pouquinho adiante. Com base nesses estudos de várias filosofias, religiões, cabala, alquimia, a gente pode dizer especificamente que o ser humano é o quê? Um ser dual, que possui um corpo físico, um corpo psíquico, e é a manifestação perfeita da lei do triângulo. O ser humano é constituído por esse corpo, cuja energia vai o manter, né? E por uma alma que vai lhe dar a vida, vitalidade e a consciência. E também, de acordo com as religiões, né, todo buscador vai procurar essa luz interior, ou seja, a sua própria alma. Voltando para a parte material aqui. A vida é baseada em no tripé. Metabolismo pela água, né? Tudo depende da água, não vamos falar dela, senão isso aí daria uma palestra. A principal característica é a reprodução, e o carbono é a base molecular, somos unidades de carbono. E aqui nós temos, na verdade, tudo na natureza está na forma de ciclos. Existem os ciclos repetitivos, como dias e noites, estações do ano, e os ciclos contínuos. Então, a vida é um ciclo contínuo, e aqui nesse meio nós podemos ter reprodução, a produção de descendentes, ou como diria o gene egoísta, nós estamos aqui simplesmente para que o gene se mantenha. Nós somos hospedeiros do gene, para que ele vá para frente, ele se aperfeiçoe e continue. Bom, a base molecular, como nós já vimos, é o carbono, né? Que tem a capacidade de formar longas cadeias, ele dá sustentação como os pilares ou colunas de uma construção. Este episódio de Star Trek, a série original da televisão, ele mostra alguma coisa interessante. Os nossos heróis foram chamados num planeta de mineração e lá encontram esse ser que estava atacando os mineradores. Depois de ser paralisado pelo feixe de phaser, o Spock entra em contato mental e consegue descobrir que, na verdade, ele estava fazendo o que qualquer mãe ou pai faria, defendendo a sua prole. E, no contato mental, percebe que esse ser, a base dele é o silício. Então, vamos ver aqui. Se vocês se lembram lá do ensino médio, o silício está logo abaixo do carbono, e cada família de átomos possui propriedades semelhantes. Então, o silício também consegue formar cadeias de átomos. Não tão claramente é possível que exista essa possibilidade de vida com o silício. Aliás, desde a década de 50, nós já construímos os transistores, que vieram substituir as válvulas, que nada mais eram do que lâmpadas, com o filamento modificado para poder controlar o fluxo eletrônico. Depois dos transistores, o circuito integrado, um circuito inteiro no solid state, como se dizia, e hoje nós temos os chips, que têm milhares de circuitos, e eles estão totalmente ali. E estamos evoluindo para o que se chama inteligência artificial. Isaac Asimov, há décadas, naquela época não chamava inteligência artificial, ele criou as leis da robótica, e inclusive uma delas com a preocupação de que eles se voltassem, né, contra nós, como se nós já não fizéssemos isso, voltando contra o nosso Criador, entre aspas. Agora, a inteligência artificial, supõe-se que, por exemplo, na colonização de Marte, essas máquinas inteligentes irão primeiro, elas construíram outras máquinas inteligentes que construirão o local propício para que o ser humano possa se desenvolver. Agora, o problema é ver até que ponto, né? Isso traz um pouco de medo para a gente. Por isso, lembrando o Asimov. Hoje, nós já evoluímos do silício e estamos voltando para o carbono.
Então, o grafeno, esse material, vocês podem reparar aqui, cada átomo de carbono está ligado a outros 3. O carbono tem valência 4, está faltando uma ligação. O que aconteceu? O que fizeram para produzir esse material? Alguém pegou uma fita adesiva, uma fita durex, não sei se numa ponta de lápis, colocou, tirou uma camada. Daí colocou novamente mais uma fita adesiva e outras até que conseguiu tirar uma dessas camadas aqui, e esse é o grafeno, que pode ser moldado em nanotúbulos, em outras maneiras, e ele é usado, ou será usado, já está sendo usado, em telas de televisores, LED ou alguma coisa desse tipo, quer dizer, Organic LED, ou diodo emissor de luz orgânico, que já é a base do carbono. Olha só, as aplicações deles são infinitas. Nós temos aqui em São Paulo, a Universidade Mackenzie tem um prédio exclusivo para estudo do grafeno. Eu não sei se é daí, mas aqui no Brasil já estão produzindo baterias para celulares que duram mais e carregam por um tempo mais rápido. Então, estamos já brincando de Deus, começando a sair do silício e voltar e ir para o carbono. Bom, o Enigma de Andrômeda é um clássico da ficção de 1971. Eu não vou contar a história toda, mas é interessante, quem gostar, procurar. Um satélite artificial retornou à Terra, caindo em um vilarejo com menos de 100 pessoas, e morreram todo mundo, com exceção de um bebê e um idoso. Aí eles levaram os 3, né, o satélite mais o bebê e o idoso, para um laboratório subterrâneo e descobriram que o causador era esse cristal. Olha só, cristal é uma coisa interessante. Inclusive, hoje é usado em muitos circuitos eletrônicos, circuitos de relógio, por exemplo, quartzo, que eles falam, né? Antigamente, o efeito piezoelétrico utilizado em vitrolas, né? E assim por diante. Bom, mas o protocolo era jogar uma bomba termonuclear para eliminar o material orgânico, e não fizeram. E aí eles perceberam o seguinte, que esse Andrômeda, que foi o codinome desse micro-organismo, entre aspas, ele se duplicava, entre aspas, se reproduzia quando ele recebia qualquer tipo de energia, inclusive luz. Era só jogar luz nele que ele já se reproduzia. Imagina se jogassem uma bomba termonuclear, aquilo invadiria o mundo inteiro. Bom, quem quiser ouvir o resto da história, veja o filme. Mas veja como é interessante uma base de um cristal. Teoricamente, é uma característica de vida, não que ele seja vivo. Mas aí nós chegamos nos vírus. Os vírus estão no limiar entre o que é vivo e o que não é vivo. Apesar da sua variada morfologia, eles são basicamente uma capinha lipoproteica com material hereditário dentro do DNA. Quando ele é colocado em um vidro, ele se cristaliza e permanece lá por um bom tempo. E agora, em contato com uma célula viva, ele parasita essa célula, todos os vírus são parasitas, utiliza-se do metabolismo e se espalha de uma maneira tremenda. Inclusive, o termo é usado para vírus de computador, né? Quando tem algum problema, algum defeito. Só lembrando que antibiótico não serve para combater vírus, antibiótico para bactérias. Não existe ainda um medicamento específico. Com o advento da AIDS, surgiram alguns retrovirais que ainda são bastante paliativos. O metabolismo dele está bem próximo do que é vivo e não vivo. Então, vai ser alguma coisa interessante o estudo desses seres para as próximas décadas, né? Bom, agora entrando no outro aspecto. A teoria atualmente aceita tem algumas contestações de que como surgiu o nosso universo é o Big Bang, ou seja, uma grande explosão. Quando eu era jovem que eu ouvi isso, eu pensava em uma explosão material. E até hoje muita gente pensa, mas na verdade o que ocorreu foi uma explosão enorme de energia. E depois de um certo tempo, essa energia começou a se transformar em matéria. Então, já apareceu o primeiro átomo de hidrogênio, o átomo mais simples, depois o átomo
mais complexos que foram se organizando e formando galáxias como a nossa, que está aí, né? A Via Láctea. E, por fim, o nosso sistema solar. Isso, o Big Bang calcula-se que ocorreu, ou calculava-se há 10 a 12 bilhões de anos atrás, hoje já dizem até 14. Também pouco importa, 2 bilhões de anos a mais ou a menos, em termos cosmológicos, não vai fazer diferença nenhuma. Metade desse tempo, a formação do nosso sistema solar, e mais ou menos metade disso, de 2,5 a 3 bilhões de anos, o aparecimento das primeiras formas quase de vida, os coacervados, e aí aquela evolução que a gente não vai entrar em detalhe, não é assunto de hoje. Tá? Agora, comparando o que diz a religião, pelo menos a judaico-cristã, tá? Tá lá aqui a citação é do livro de João, mas a maioria está no livro de Gênesis, né? O primeiro livro do Pentateuco. Então, o que diz aqui? No princípio era o verbo. O verbo é uma palavra, é som. Então, é um tipo de energia. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E daí Deus disse, haja luz. Então, o verbo, a palavra, que era um tipo de energia, se transformou em outra energia, luz, outra forma de energia. E essa é que se irradiou e propagou para frente. E Deus viu que a luz era boa, né? E houve a separação entre a luz e as trevas. Quer dizer, na verdade, as trevas são a ausência de luz. A luz resplandece e não prevalecem contra ela. Também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E tenha ele sob o domínio de todos, os animais e tal. Aí ele já nos colocou como zelador do nosso planeta, coisa que não estamos fazendo de maneira muito boa. E surgiram os primeiros sistematas ou taxonomistas, né? O homem deu nome a tudo, a todos os animais, as aves e assim por diante. Na verdade, se vocês estudarem o Gênesis, foi o que o Charles Darwin fez, vocês vão perceber, além da ideia criacionista, lá está descrita toda a ideia de evolução. Charles Darwin estudou teologia e seu pai era pastor. Então, por que está lá? Se diz assim, no primeiro dia Deus fez isso, no segundo aquele, no terceiro aquele, e o homem foi feito no sexto dia. Por que o homem não foi feito logo no começo, o ser humano? Porque precisaria ter os animais antes. E antes dos animais, os vegetais, e antes desses todos os vegetais, os minerais, e precisa de um planeta, e um planeta precisa de uma estrela. Tá? Então, a ideia está toda da evolução. E só lembrando que Darwin nunca disse que o homem veio do macaco, nem que o macaco veio do homem. Homem e macaco eram primos, ou são primos na escala evolutiva. E como primos, nós temos um ancestral, um avô comum, e esse ancestral não era nem homem e nem macaco. E a história continua. Diz que Deus fez o homem no sexto dia, descansou no sétimo, e no oitavo fez a mulher, e aí ninguém nunca mais teve sossego. Bom, mas aí tem os outros que dizem o seguinte, se a mulher foi feita por último, ela representa a perfeição, enquanto que o homem que veio primeiro foi apenas o rascunho. Aqui nós teríamos um vídeo que eu não apresentei, né, por algumas questões, talvez, de problemas Bom, deixa para lá. Então, a criação, né, universal se deu através do som. Então, está aqui. O hinduísmo usa muito a sílaba sagrada Om, então a ordem da Gênese bíblica, faça-se a luz. E a gente pegar, analisar, estudar o som, percebe a grande influência que os quebrando um copo de cristal. Em uma avalanche, há um enorme estrondo, tanto para a produção como avalanche, como Seu som está falhando, Juvenal. Deu uma congelada na imagem. pós-avalanche. Ultrassom, utilizado hoje na medicina, tanto para diagnósticos, outras que beneficiam a saúde. Isso já é estudado e se utilizam de canto gregoriano. Oi? Rangene, que foi se eu não me engano,
norueguês, agora não me lembro, ele estudou como o som da forma matéria, colocando limalhas de ferro submetidos ao som, e o som vai mudando essa matéria. E o Masaru Emoto, esse já é mais famoso, ele colocou som na água. E dependendo do tipo de som que você coloca, a água aparece formas harmoniosas ou formas totalmente disformes. Isso lembra, por exemplo, o efeito do som em um ambiente, ou não só do som, mas de tudo, das energias. Você, às vezes, entra em uma sala e, não sem saber que ali houve um assassinato, você se sente muito mal. Por outro lado, você entra numa outra sala e que aconteceu algo alegre, maravilhoso, você se passa muito bem. Então, influência da energia sobre a matéria. Bom, continuando aqui, senão eu vou gastar as 4 horas, né? Todo mundo conhece o Albertinho aí, né? Albert Einstein. Ele propôs essa equação aqui, que também é bastante conhecida. Vamos esquecer o C ao quadrado, que é uma constante, então energia é igual a matéria, ou massa. Massa é uma porção delimitada de matéria, segundo a física. Então, energia igual a matéria. Então, a matéria é uma forma concentrada de energia, ou energia é uma forma expandida de matéria. Se isso é possível, então isso aqui também seria possível. Você pegar a matéria, transformar em energia, o teleporte, o teletransporte, transportar para o outro local e lá reconstituir de novo. Na verdade, a gente consegue, parece que já conseguiram fazer isso, nós vamos ver logo em seguida, não com seres vivos. E é feito com energia. Rádio e televisão é isso. Você pega a energia, transporta essa energia e reconstitui depois um aparelho de rádio ou de televisão. Bom, no segundo semestre de 43, já no final, indo para o final da Segunda Guerra Mundial, a Marinha Americana, junto com Nikola Tesla, provavelmente utilizando a teoria dos campos unificados de Einstein, patrocinou esse projeto chamado Projeto Filadélfia, em que eles usaram essa belonave aqui, o SS Eldridge, e eles conseguiram fazer com que o navio desaparecesse. Aí é claro que a Marinha nega até hoje, tal, tem vários relatos dos sobreviventes lá. Alguns dizem que o navio apareceu a alguns quilômetros no porto de Norfolk, e outros dizem que ele simplesmente desapareceu e voltou, né? Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas o que se sabe é que quando ele retornou, alguns tripulantes estavam fundidos com o material do navio. E outros que não sofreram isso tiveram problemas mentais sérios. O navio ainda, ninguém queria servir mais nesse navio, teve que mudar de nome, parece que ele foi usado na Guerra da Coreia, depois foi vendido para a Grécia, se eu não me engano, e na década acho que de 80 ou 90 foi desmontado. Bom, o que eles fazem, as grandes potências? Quando vira sucata, não interessa, eles vendem para nós. Eu tive a oportunidade de visitar no Porto de Santos o nosso porta-aviões São Paulo, tudo escrito em francês, claro. Ele foi o porta-aviões Charles de Gaulle. E parece que hoje nós já vendemos ou estamos vendendo esse navio para a Argentina, que deverá, acho que, se chamar Maradona ou qualquer coisa do tipo, né? Bom, vamos para frente. Em Star Wars também, né, quando o Império contra-ataca, o comandante Solo é aprisionado em uma placa de carbonite, que eu não sei o que é isso, provavelmente ainda não exista, só que aí ele não morre, né? Ele fica prisioneiro por um certo tempo. E o mais interessante é esse daqui. Quem assistiu esse longa-metragem diz que é o filme mais ecológico. Os nossos heróis voltam do século 24 para o século 19, não, 20, né? O ano passado, a bordo de uma nave Klingon, essa que está aqui, que é chamada de ave de rapina, e ela tem essa característica de se tornar invisível. Não só invisível não é o radar, mas completamente invisível. É impressionante que ela se antepõe entre esse navio baleeiro e as baleias. Aí invisível. Aí eles atiram o arpão bate no que seria nada e cai. Daí ela se materializa e você vê o desespero dos tripulantes lá fazendo isso.
nós temos também, na época da Segunda Guerra, o Daiglock, ou o sino, que está aqui. Ele foi construído numa cidade da Polônia. E aqui está a construção onde deveria estar de próxima ficar, ou as cidades próximas ficavam todas sem energia. Quando os aliados chegaram lá, o sino não foi encontrado e nem o principal responsável pelo projeto. Alguns dizem que ele entrou no sino e se transportou tanto no tempo como no espaço. Teoria da conspiração, que talvez não seja, né? Bom, essa figura nem deveria estar aqui. Aqui nós temos Pitágoras e Einstein brigando pelo C quadrado. Esse C ao quadrado deve ser muito poderoso. Vamos ver aqui Juvenal, um minutinho. Congelou a imagem o no teclado sino? cósmico de Camille Juvenal, Flammarion. Ele era um astrônomo Juvenal, espírita Juvenal. Nós estamos do tendo um problema século aqui na gravação. Congelou a imagem. XIX. Eu vou ampliar para a gente ver. O seu som está dando um delay e Ele a imagem colocou está todas as congelada. frequências vibratórias e seus componentes. Então, nas frequências mais baixas, temos o tato, as ondas de luz estão nessa frequência. Aqui estão todas as ondas de radiofrequência, emissoras de rádio e televisão. Só lembrando, por exemplo, em ondas média portadora. Por exemplo, Rádio Jovem Pan, 620 kHz ou 620 mil Hz. Ela pega o som, essa frequência portadora leva no seu rádio, você, decodição pelo menos analógica, digital eu não sei, faz informações de áudio e vídeo. E provavelmente nesse pedaço. Indo mais para frente, tem umas ondas dissonantes, como nós captamos frequências lá embaixo, e aqui que é o interessante. Fenômenos psíquicos tridimensionais, premonição, clarividência, telepatia. Acredita-se que nessa faixa... Oi, pois não? Acredita-se que nessa... Juvenal, você Oba, está me ouvindo? estou ouvindo. É porque congelou um monte de tempo, ficou naquele sino, não passou mais nada do que você foi dizendo. Congelou a imagem e o seu som ficou com um delay, um atraso muito grande. Aí, você quer que eu volte para trás ou não? Não, não, dependendo em quanto tempo você acha que conclui. São 7 e... Eu tô acompanhando aqui, são 7h09, em mais uns 20 minutos eu concluo. Não Ok, vou passar do tempo, não. ok. Quer que eu retorno? Não, não, depois se a gente sentir falta, a gente volta para trás. Perfeito. Tá. Então, nós estávamos aqui nessas frequências mais elevadas. Vamos colocar essa tela, o teclado cósmico mesmo. Então, como num teclado de um piano, as notas elas têm equivalência em outras frequências diferentes. Estariam os registros acásicos, que é aquele conjunto de informações, vamos dizer, uma nuvem cósmica, onde estão colocadas todas as informações, não só da espécie humana, mas tudo que é conhecido do universo inteiro. E, de vez em quando, algumas pessoas acessam isso. Por exemplo, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, talvez até Steve Jobs, e também, de vez em quando, parece que o próprio universo manda essas informações, e várias pessoas ou grupos conseguem fazer descobertas. Agora, vamos para frente, olha só, aquelas radiações que nós falamos estão presentes em vários equipamentos, e isso acaba interferindo não só no nosso sono, mas em tudo na nossa vida. E, segundo o 5G que está para vir, parece que o negócio ainda é mais complicado. Na década de 30, foi inventado esse aparelho chamado Luxatone. Lux é de luz e tom é de som. Então, a pessoa falava aqui, ou colocava um som, e aqui aparecia uma luz, uma equivalente. Isso foi usado nos contatos imediatos, né?
aquelas 5 sílabas, ré, mi, do, sol, né? Tem um Juvenal, painel eletrônico com a luz e uma conversação através de luz e diz que a conexão está instável. Eu vou mais devagar um pouquinho. Pois não, Marli? é porque de vez em quando a gente não consegue te ouvir. Acho que problema de conexão mesmo, né? Sim, a internet aparece a mensagem, a sua conexão instável. Ok, Tá? vamos lá. Então, vamos para frente. Bom, hoje o que nós conhecemos de energia é fissão e fusão. Ainda a parte do núcleo do átomo, a parte de física quântica, ainda estamos no início. Então, nós temos fissão nuclear. Um nêutron é jogado num átomo, quebra esse átomo, libera uma grande quantidade de energia, bomba atômica, ou isso é controlado, nós temos uma usina termonuclear, que é uma grande chaleira atômica. O nosso Maria Fumaça fazia esse serviço melhor. Para quem tiver interesse, tem um vídeo do Disney, do Walt Disney, em que ele coloca em uma sala cheia de ratoeiras, cada uma armada e com uma bolinha de ping-pong em cima. Aí ele joga a bolinha de ping-pong, que seria esse nêutron, e a ratoeira, o átomo, ela dispara, em questão de segundos, aquilo explode. Seria uma explosão atômica, se não for controlada. A outra, a fusão nuclear, né, o que ocorre nas estrelas, 2 átomos de hidrogênio se juntando em hélio. E aí aquilo que nós aprendemos lá no ensino médio, né, que toda a energia venha através das estrelas, passando por produtores e consumidores, e que ela é perdida. Eu acredito que não seja perdida. Existe a teoria da lei da conservação da massa, também deve ter uma lei da conservação de energia. Essa energia não é perdida. A massa, a matéria, permanece em ciclos, vai dos seres vivos, né, ciclo da água, ciclo do carbono e assim por diante. Bom, vamos lá. Esse processo de transmutação ocorre nos seres vivos, né? Energia é transformada em matéria e vice-versa, tá? A fotossíntese, através dos cloroplastos, pela clorofila, realiza esse processo de absorção. E o inverso ocorre em 2 etapas, né? Nos pulmões, o oxigênio se liga à hemoglobina, formando a oxihemoglobina, e a segunda fase ocorre nas mitocôndrias, onde ocorre o desmembramento dessa energia. Aqui nós vemos as semelhanças das 2 estruturas, tanto em fotomicrografia, né, que nós vemos agora, como em desenho, e também na parte química. Esse anel aqui é chamado de M. Ele tem o ferro no centro, que é o que ocorre na hemoglobina. E na clorofila é exatamente o mesmo, mas existe o magnésio substituindo. Como é interessante a evolução, ela percorreu caminhos paralelos, não? Ainda com relação à respiração, através dos pulmões entra a força vital ou nous, como diz algumas das escolas aí, que é a energia positiva, e a digestão da energia negativa através da digestão. Nós vimos novamente a lei do triângulo se manifestando. Voltando ao conceito bíblico, né, ao conceito religioso, então Deus formou o Senhor, formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida. Então, do pó da terra é exatamente o que diz a ciência, tá? Só que a ciência ainda não trata dessa outra parte aqui. E o reino de Deus está dentro de nós, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Bom, para ir para a parte final, estamos chegando lá, só relembrando que no núcleo das células estão os cromossomos, né? Os cromossomos, eles estão em filamentos que, em determinada fase, eles se concentram e viram um cromossomo que pode ser visível. Então, aqui temos o cariótipo humano, com os 46 cromossomos, 23 pares. Vocês sabem que, por exemplo, a trissomia do 21 dá o síndrome de Down ou mongolismo, né? E está aqui a hélice dupla do DNA, e já foi encontrado hélice tripla também, mas isso parece que de organismos vindo do espaço exterior. Tá? O que mais? As mitocôndrias também possuem DNA.
Até tem uma teoria de que as mitocôndrias eram uma outra célula que foi fagocitada por uma célula maior e acabou virando uma organela. Na verdade, parece que o grande problema para a produção da membrana plasmática foi quando surgiu o oxigênio. O oxigênio é um gás extremamente tóxico, tá? Inclusive, hoje temos bactérias anaeróbicas, como é o caso da bactéria do tétano, né? E vocês sabem que se instalam num ferimento profundo que não precisa ser só com prego enferrujado. Você está lavando um copo, ele quebra nas suas mãos, se o ferimento é profundo, há o risco do tétano. O tétano vive no intestino de herbívoros, mas está pelo ar. E por isso que a gente coloca água oxigenada, e é interessante que o tétano está muito frequente em pessoas com mais de 40 anos, principalmente homens, que as mulheres ainda têm esse reforço vacinal na gestação. Então, é importante lembrar isso. Tá aqui, o DNA mitocondrial é circular, tá? E ele é um marcador genético para estudos forenses, porque ele é passado só de mãe para filho. O dos espermatozoides é degradado durante o processo, né, de fusão. Algumas doenças podem ser causadas também pelo DNA mitocondrial. A gente estuda doenças causadas doenças pelo cromossomo X. Talvez mais para frente teremos um estudo específico de doenças causadas pelo DNA mitocondrial. Só para encerrar, esse aqui, a regra de Deus, ou o número dourado, né? O 1,618, tem uma palestra inteira sobre ele. Talvez esteja aí que ele é o responsável pela harmonia, pelo equilíbrio, por juntar tudo. Então, como nós estamos falando do DNA, uma seção, um corte transversal do DNA, ele está enquadrado perfeitamente nessas dimensões áureas. E o número 1.618, aqui colocado, elevado a diversas potências, até a quinta potência, ele forma uma espiral, chamada espiral áurea, que a gente percebe, por exemplo, nas galáxias, e se nós pegarmos o corpo humano, tem várias medidas e não só o corpo humano, mas outros seres vivos que estão de acordo com essa proporção áurea. Isso talvez seja uma outra parte que precisa para coordenar tudo isso. E quase encerrando, eu digo que não somos apenas poeira estrelar do que isso. Sou grato pela atenção de vocês. Longueva et próspera vita omnibus. Obrigado pela atenção. Conseguiram ouvir o final? Que aqui deu conexão instável. Eu vou pedir para você encerrar o stop, dar aí o stop share, para a gente ver a tela com as pessoas. Sim. Estou clicando no stop sharing, mas ele apareceu o chat aqui. Opa! Aí sim. Não saiu ainda, né? Já deu. Já deu. Tá. Perfeito. Agora estou vendo todo mundo, a Persília com o dedo do positivo ali. Pronto, Marli, a palavra está com vocês e gostaria de ouvir a opinião dos demais, se tivermos tempo, acho que ainda temos. Deixa eu só interromper aqui, porque não interrompeu. Uau! Aí sim, ok. Ok. Deu muita falha na comunicação, né? Aí depois, amanhã eu mando para você ouvir aí a apresentação. Mas assim, eu acho que no conjunto deu bem para a gente pegar a sequência que você queria nos mostrar. Aqui eu posso justificar, eu pedi para aumentar a velocidade da internet já há uns meses atrás, em 5 vezes mais do que era.
Aí o técnico veio, ele falou, não adianta você aumentar mais, porque o poste em frente à minha casa é o terminal, é o último ponto. Ele falou, precisaria ter um amplificador antes. Isso em prédio não acontece, porque em cada prédio eles colocam um amplificador de sinal. E como aqui é o terminal, então a conexão é ruim. Não tem jeito. Tem horas que aparece aqui na tela, sua conexão está instável. Eu já imaginei, tentei falar um pouco mais devagar, porque já sabia que ia acontecer alguma coisa. Viu? Olha, ele tentou falar um pouco mais devagar, né? Esse é meu amigo, 2.000 volts por nanosegundos, né? Mas, assim, muito obrigada, Juvenal, por você trazer um conteúdo assim tão amplo, tão denso, né? E vamos ouvir o que as pessoas têm para colocar. Eu anotei algumas coisas, mas eu deixo para falar no final. Oi, Marli, Juvenal. Oi. Oi. Olha, apesar de ter dado essas travadinhas, eu acho que deu para entender bem a mensagem, assim. E como bióloga, posso falar também que a grande pergunta é o que é vida, e que é uma pergunta que a gente não sabe responder até hoje, e vamos continuar buscando por muito, muito tempo, né? Mas eu acho que esses avanços todos de como trabalhar com a energia vão chegar no que a gente fala do campo, da física quântica. Eu acho que a palestra do Juvenal faz esse link com várias coisas que a gente vem vendo aí ao longo dos meses. Gratidão, Juvenal, pela sua palestra, viu? Muito boa. Obrigada, Cris. Mais alguém? Bom, agradecer, Juvenal, porque assim, né, todo mundo envolvido com saúde, todo mundo envolvido com biologia, mas a gente está tão perdido no excesso de informação e, eventualmente, uma visão macro das coisas ficou muito perdido, porque são 8.000 disciplinas foram inventando, né, dentro do desenvolvimento da inteligência racional, e, na verdade, talvez a grande racionalidade seja esse lugar misterioso que nunca se valoriza, porque dá muito trabalho olhar para isso tudo, né? Então, pensando em medicina, olha, todo mundo fala de doença, mas ninguém fala de vida. E isso faz uma diferença total, e tanto em quem usufrui para pegar os benefícios da ciência, como quem fica trabalhando como operário dessa história do conhecimento, né? E eu tenho certeza que tudo isso que ele passou de uma maneira super didática e rapidinha, né, está por um fio. A gente está em pleno processo de parto aí, no sentido de coisas, sabe, membrana que rompe e começa o parto para valer. Acho que nós estamos muito perto de um lugar onde tudo isso daí vai se juntando e a gente vai começar, de fato, a valorizar a questão do campo não material, que tudo materializa na escolinha, que eu chamo de Universidade da Bola Azul. Eu brinco muito assim. Então, não interessa, a gente é aluninho na Universidade da Bola Azul e, para poder participar, tem que estar dentro dessa manifestação vital. Isso é bem legal da gente não perder de vista. Então, obrigado aí pelo grande painel que você fez em minutos, e foi muito bom poder fazer esse macro que está tão esquecido no meio de tantas coisas que não tem praticamente valor nenhum, só tem valor para o mercado. Obrigado. Obrigada, doutor José Carlos. No chat, a Graça Vanderlei te parabenizou, né? E destacou a importância do tema. E eu acho que a Silvia levantou a mão. É isso, Silvia? Ou foi sem querer? Sem resposta. Então, deixa eu fazer algumas colocações aqui. Eu vou ficar brava aqui, viu? Todo mundo perdeu a minha aula do começo. Eu falei o que é vida. Rapaz, eu falei o que é vida lá no começo.
Vida é uma propriedade de todo organismo ou de todo conjunto que se auto-organiza. Então, assim, não é verdade, Cris? Olha lá, a Cris falando, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi esse conceito, e é o conceito que a doutora Miriam de Amorim, com certeza, deve levar muito a sério com o Biofal, né? Então, assim, tudo aquilo, a vida é uma propriedade, a gente esquece disso, assim, um ponto fundamental, vida é uma propriedade, é uma característica daquilo que se auto-organiza. E pensando nisso, aquilo tudo que o Juvenal traz, o universo é algo vivo, porque ele se auto-organiza. Nós não organizamos o universo, nós não organizamos essa expansão, esse Big Bang, seja lá o que foi que aconteceu, a gente não domina isso. A posição de cada corpo celeste não nos compete, é algo que se auto-organiza. Então, na verdade, assim, se eu for transportar essa ideia para o corpo humano, nós temos movimentos involuntários, né? Nós temos aí o movimento todo do sistema respiratório, do sistema circulatório, do sistema digestório, são movimentos involuntários. Se a gente tivesse que raciocinar a cada minuto para fazer o que uma mitocôndria faz no processo respiratório, o sistema já tinha ido por água abaixo, tinha entrado em falência, né? Então, assim, essa propriedade maravilhosa chamada vida é que precisa estar assim na linha de frente de todo mundo, porque é algo que supera qualquer coisa que a gente tenha na nossa inteligência. É algo que está muito acima, muito acima. Existe uma consciência muito superior a tudo isso que comanda esse sistema, né? Então, falando disso, Juvenal, quando a gente pensa aí nessa sequência que você colocou, desde os minerais tem uma memória. Eu não sei se eu posso chamar de consciência, mas ele se auto-organiza. Ele distribui os átomos em uma determinada sequência, não é? Então, assim, essa que é a coisa magnífica desse tema chamado vida. Que, na verdade, os médicos dizem que vida não sabe não, mas morte sabe, a falência múltipla de órgãos, né? E aí os médicos dizem, olha, quem tem que saber o conceito de vida é o biólogo, nem o biólogo sabe como é que eu tenho que saber, né? E fica esse ping-pong. Então, vamos lembrar lá que realmente vida é uma propriedade de tudo que se auto-organiza. Aí, Juvenal, uma coisa que eu achei interessante quando eu estava escrevendo as últimas páginas daquele meu primeiro livro, Paralelo à Ciência, aí, né? Lila, eu li as informações desse experimento Filadélfia. E realmente muitas pessoas ficaram presas na fuselagem. E isso é uma coisa impressionante, porque a gente vê isso só naquela série Star Trek ou coisas parecidas, né? Star Wars. E assim, são ficções que, na verdade, contam para a gente pedaços da história que a gente não sabe ou não pôde saber até agora, né? Porque é meio que proibitivo. A outra coisa que me chamou a atenção, quando você falou dos vírus, um dia eu estava discutindo com um ex-aluno meu e a gente chegou à conclusão de que vírus é um alien, né? É um alien. Não cabe em lugar nenhum, mas ele faz toda a fusarca. Ele deve ter vindo aí premiado em alguma bolsa de meteoros, alguma coisa, e estamos aqui nós lidando com ele porque chegou para ficar. E assim, a propósito, eu recomendo que vocês assistam na Netflix. Como é que chama o filme? Alienação? Nossa, eu estava terminando de assistir hoje na hora do almoço, gente. Alienação? Não, fugiu aqui da cabeça, mas é assim, uma mutação muito grande que está acontecendo por causa de uma anomalia, lembrando muito a aurora boreal, e aí a gente fica assim, né? Que planeta é esse? Quantas coisas que a gente desconhece. Você citou a hélice tripla, e aquela revista da FAPESP, em 2010,
fez o anúncio desse trabalho, hélice tripla em drosófila, né? E aí a gente junta com essas linhas mais esotéricas, as mensagens de Cryon, por exemplo, naquele livro 12 dele, dizendo que todo aquele lixo que tem no núcleo das células representam todas as demais fitas que foram desativadas com um propósito, para nos tornar escravos. Deixaram só 2 fitas, né? A de permanência na Terra, que mantém o primeiro chakra, e a de reprodução, para produzir mais escravos, que é a segunda fita, né? Então, assim, fica aí a dúvida, né? Afinal, o que a gente é nessa história toda, né? Posso te interromper um minuto, Mari? Claro, falei muito. Eu acabei não falando, até por questão de tempo, a grande epidemia que foi chamada de gripe espanhola, mais de um século atrás, ela ocorreu simultaneamente nos Estados Unidos e na China, numa época em que não havia transporte assim rápido. Uma das hipóteses é que é um micro-organismo que veio do espaço sideral. Pois é, né? A gente já encontrou bolhas em meteoritos com moléculas de água, né? Isso. Então, assim, o negócio é maior do que a gente imagina. E toda essa perfeição que você citou, dessa proporção áurea, assim, tem aquele livro também exótico ou esotérico, do Drúnvalo Melquisedeque, A Divina Flor da Vida, onde ele mostra o tempo todo essa proporção áurea em praticamente tudo, né? É um fractal, né? É um fractal. A gente vive dentro de um fractal, que se repete, repete, repete N vezes. E essa que é a maravilha dessa história de vida, né? Então, assim, parabéns, Juvenal, por você ter trazido tanta coisa. Eu acho que cada slide daquele merecia uma parada para a gente abrir o leque mais e mais. E eu sei que você tem isso, porque dentro das escolas místicas se discute muito essa questão, coisa que deveria ser discutida dentro da medicina, dentro da biologia, e a gente não discute porque nós fomos podados, né? Isso ficou num ramo dito assim, nossa, isso é coisa de misticismo, uma pena, né? Muito bem. Boas observações. Só que eu não gostaria de estar numa banca que você é julgadora. Você pega os mínimos detalhes. Não, mas eu não sou como o nosso amigo lá, não. Nosso amigo pegava ponto final em itálico. Eu não sou assim, não, viu? Olha, Agora, eu não ia dar a tua questão, banca para a Marli, não, que ela ia destroçar. a questão inicial da sua... Nós assistimos as suas aulas iniciais aqui. Eu não tirei, a última apresentação dessa palestra foi há 3 anos. Eu falei, eu lembrei do que você falou, mas eu não vou tirar. Eu falei, quero ver, é uma provocação, quero ver o que ela vai dizer. E você disse muito bem e completou muito bem, que provavelmente alguns dos que estão aqui hoje talvez não tenham assistido. Eu acho que ainda tenho a gravação e dá para a gente rever. Seria interessante. As suas primeiras aulas lá, 3 primeiras, alguma coisa assim, foram fantásticas. 4, né? Uhum, perfeito. Eu ia falar uma coisa aqui, mas... Ah, não, você falou provocação, né? Você provocou a gente várias vezes, né? Ó, nós fomos um sopro... Mas depois você falou, não, é o último, é mas perfeito. O Albertinho está registrado aqui, tá? A provocação maior do que Albertinho não houve. Na verdade, como eu disse, ela foi gerada e apresentada para o público em geral. Então, tinha várias músicas, tinha vários vídeos e tinha um tempo maior para apresentar, que eu tive que resumir e também colocar num nível que é o nível de vocês. Eu não poderia falar, mas alguma coisa acabou escapando de propósito e outras não. Outras acabaram ficando. Espero que tenha ilustrado, para também não ficar um negócio muito chato, né? Uma apresentação fria. Não, mas o Juvenal ele tem esse lado aí muito sério, né? E de repente ele solta que a gente não sabe se foi brincadeira ou não. Mas assim, vou contar uma particularidade do Juvenal. Quando ele me mostrou a primeira versão dessa apresentação, eu me lembrei da entrada triunfal do Dr. Lair Ribeiro
durante o 3º Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, que aconteceu em São Paulo, num auditório imenso, e eles soltaram no último volume aquela música do Planeta dos Macacos, sabe? Aquela música que é assim, de retumbar, assim, né? Eu falei, Jesus amado, Juvenal do céu, o YouTube vai derrubar a live, porque a cada 2 slides tem uma música de bombar. Então, assim, eu tinha razão, Juvenal. O impacto foi tão grande quanto a música, viu? Tinha razão, perfeitamente. Se bem que é assim, a gente tem que cortar alguma coisa, não pode apresentar, mas eu não conseguia ver as expressões de vocês. Então, lá na plateia, que isso é apresentado ao vivo. Então, eu pergunto o que é vida, e eu provoco, quero ver a resposta de alguém, dando um tempo. Aquela outra hora lá que eu falo que depois de que Deus descansou e criou a mulher, ninguém nunca mais teve sossego, aquilo lá também desanda. Os homens lá, daí eu completo, que a mulher é a perfeição. Aí a gente vê, aqui eu não via nada, você olhava assim, você está vendo só um negócio aqui, uma tela da sua frente, eu falei, o que será que provocou isso, né? Tudo bem, foi a primeira vez assim, apresentado, a gente vai acostumando. Não, mas Mas tem reação, meu protesto eu fiz daqui, viu, né, Cris? Nosso protesto a gente fez daqui, né? Provocou, viu, Juvenal? Provocou. Vocês são perfeitas, vocês não entenderam? Tá vendo? Nós somos o rascunho, então não dá para reclamar. Isso é manipulação, hein? Isso já está beirando a manipulação, hein? Isso já está manipulando. Também acho. Até a Denise abriu a tela. E aí, Denise, o que você achou do nosso amigo Juvenal? Nós 3 fizemos o mestrado juntos. Olha, o Juvenal não mudou nada. Assim, é muito rápido, né? É sintético, mas assim, eu achei fantástica a apresentação e eu achei interessante notar que o Juvenal, na época da faculdade e do mestrado, né? Nós acabamos nos encontrando nesses temas. Eu achei curioso isso, Juvenal. E, para mim, você sempre foi uma pessoa muito interessante, diferente durante todo o curso, né? E agora eu entendo realmente a razão. Mas, assim, você está de parabéns, eu agradeço, muita informação. Agora, se eu pudesse, eu teria parado cada slide para explorar um pouquinho, conversar, porque realmente foi muita informação, né? E eu acho que até fiquei com gosto de quero mais, sabe? Explorar um pouco mais alguns aspectos. Mas foi essa a intenção. Fica aí o convite. A apresentação inicial, as que eu fiz anteriormente, justamente a ideia era essa, para ter um pouquinho mais para vir as próximas, né? Então, é isso mesmo, quer dizer, acabou pegando, e como é um tema muito grande, muita coisa, num pouco tempo, teve que ser... Eu tirei bastante coisa aqui. Na verdade, o número de slides foi praticamente o mesmo, mas cada um que eu tirava, eu tinha que acrescentar outro para não ficar sem a conexão. Eu tirava um vídeo, tinha que apresentar alguma coisa no lugar do vídeo. Senão, ainda assim, ainda assim a sequência ela não está ainda totalmente como eu gostaria, mas já está muito melhor do que as outras apresentações que eu fiz. De qualquer maneira, agradeço a atenção, espero que tenha despertado alguma coisa a mais, que não precisaria tanto despertar, porque vocês já estão mais despertos há muito tempo. Não, mas o Juvenal, a Denise lembrou bem, o Juvenal, enquanto a gente estudava, a Denise estudando algas, eu estudando pteridófitas, o Juvenal estava lá com o Silvio Paniza estudando plantas medicinais. E planta medicinal, isso não vale nada naquela época, né? Aí a gente ia para as excursões, ele queria falar de músicas clássicas. Ih, Juvenal, sai para lá, música clássica não. Aí ele me sugeriu ler A Vida Secreta das Plantas. Credo, não ouve o Juvenal, não, é tudo porcaria. Olha aí, né? Se passaram alguns anos e a porcaria é aquilo que a gente precisava ter aprendido naquela época, para a gente não estar sofrendo tanto agora, né? Então, assim, parabéns, Juvenal, por você ter sido assim de vanguarda e ter trazido para nós esse pool de conhecimentos que você foi silenciosamente colecionando, né? Mas é isso aí. Mais alguma colocação? Não. Eu li, viu?
A Vida Secreta das Plantas. E gostei demais. Agora tem A Vida Secreta das Árvores, né? Já mandei o e-mail para a Marli, que colocou, não sei em qual grupo aí, tem tantos. Ok. Juvenal, mais uma vez, gratidão a todos vocês que estiveram conosco. E aí, lembrando que na próxima semana, a Eneide Versosa, ela vai fazer uma roda de conversa conosco. Ela é uma psicóloga, ela é coaching, então ela trabalha muito com organizações, ela trabalha com treinamento, né, em recursos humanos das organizações, e ela vai estar conosco, então, na próxima terça-feira, dia 22. Até lá, então, muito obrigada, boa noite a todos, e aí a gente manda a gravação amanhã. Obrigada, Juvenal, mais uma vez, do coração.